Opa, então acabei de nascer aqui. Vamos olhar em volta. Uau, os gráficos são bem ruins, né? É o que? PlayStation 1 isso? Galera, eu desisto, desculpa. Como é que eu acesso o Pornhub aqui? E tira dessa merda. Ctrl Shift N. Ctrl Shift... Shift N. E aí pessoal, tudo bem? Chegou a hora, hein? Da diversão, só que nem tanto, porque o filme de hoje, Bem-vindo Chapados, é Minecraft. Mais um filme, um blockbuster, né mesmo? Baseado aí num joguinho de videogame de criança. E por mim, tudo bem. Eu já assisti vários desses, não é mesmo, certo? Um dos filmes, talvez com um dos trailers mais odiados da net, junto com Branca de Neve e companhia, e o trailer também do filme E Aí Comeu, um dos próximos desse canal. Bruno, mas eu tô indo te pegar. Antes de mais nada, eu quero agradecer, certo, a todos os 124 milhões de inscritos no canal, certo? Então chegou a hora de você também se inscrever nesse canal. Só que esse filme Minecraft, né mesmo, conseguiu muito bem, pra surpresa geral, né mesmo? Eu achei que ia ser um flop imenso, mas foi otimamente bem nas bilheterias, certo? Eu vou assistir esse filme com uma perspectiva, certo, de quem nunca jogou o jogo, não é mesmo, certo? Eu não joguei Minecraft, eu não sei nada sobre Minecraft, a não ser que é de você botar bloquinho, não é mesmo, em cima de bloquinho e construir várias estruturas lindíssimas, talvez. Não pra mim, exatamente. E como, certo, eu não gosto de falar de nada sem propriedade, não é mesmo? Porque não é meu lugar de fala. Durante esse review, eu joguei um pouco de Minecraft pra eu saber do que diabo eu tô falando. Então, galera, chegou a hora que o Chapado vai jogar o jogo pela primeira vez, Minecraft. E pra aprender um pouco, eu já fui assistir várias horas de um dos melhores e mais famosos YouTubers, certo, de todo o Brasil, o Monark. E aí, é Monark aqui e bem-vindos a mais um vídeo! Então vamos lá, eu tô preparado. É só esperar, né? Essa parte. Opa, então acabei de nascer aqui. Vamos olhar em volta. Uau, os gráficos são bem ruins, né? É o que? PlayStation 1 isso? Cadê os gráficos naipe Hideo Kojima? Galera, como é que faz pra andar no jogo que eu ainda não peguei essa manha? Aperta a seta, ele não vai. Mouse. Ah, porra nenhuma. Aí que eu tô mais acostumado com o joystick. É o WASD mesmo. WSD? W-A-U-S-U-D. W-A-U-S-I-U-D. W-A-S-D. Tudo junto. Cada um é uma pra... Galera, eu desisto, desculpa. Galera, infelizmente esse foi mais um Chapado. Tenta jogar um jogo de videogame que ele nunca jogou. Infelizmente eu não consegui. Essa merda mal feita também. Cara, eu vou voltar para aqueles meus Pornhub. Como é que eu acesso o Pornhub aqui? E tira dessa merda. Ctrl Shift N. Ctrl Shift... Shift N. Eu vou te falar, mas não importa, porque esse filme, na verdade, é Jack Black no mundo de Minecraft, não é mesmo, certo? É mais um filme do Jack Black do que um filme de Minecraft, provavelmente dito, não é mesmo? E eu amo o Jack Black, é um dos meus atores gorditos favoritos, não é mesmo, de todos os tempos, certo? Talvez o único. Escola do Rock, Nacho Libre, Tenacious D, e aquele jogo de videogame que ele era um roqueiro. Brutal Legend, maneiro esse jogo. Mas vamos ver se ele consegue segurar sozinho um filme inteiro, não é mesmo? Numa tela verde. Porque o filme é basicamente Jack Black, certo? E uma galera aí, que não faz muita diferença no filme, numa tela verde. Mas acho que esse filme agrada mais quem nunca viu nada sobre o jogo do que quem sabe alguma coisa sobre esse jogo. Cara, e os primeiros 20 minutos do filme, o filme começa, eu achei engraçado, com um tom legal, certo? A direção do filme é maneira, vibrante, não é mesmo? Parece uma espécie de desenho animado com Jack Black como protagonista meio estranho. E as coisas, sabe, uma realidade meio fantástica, que não tem muita explicação para as coisas que acontecem calcadas extremamente na realidade, não é mesmo? E aí a gente acompanha a origem do Jack Black, que é esse cara, Steve. I am Steve. I am Steve. E ele é obcecado por minas, não é mesmo, certo? Não essas minas, minas de carvão. E encontra
quando ele começa a minerar numa das minas, numa mina específica, né? 2 cubos mágicos dentro da mina. E aí ele é teleportado pro mundo de Minecraft. Um mundo feio, meio quadrado, não é mesmo? Umas pessoas com uma cabeça quadrada, umas estruturas quadradas, uma parada que nunca, talvez seria maneiro você adaptar visualmente, fielmente pro cinema, mas aí ele faz amizade com um cachorro de Minecraft, não é mesmo? Com aquela cabeçona quadrada, e eles começam a construir um monte de coisa, umas casas, já viu? Uns castelos, diriri. O visual do filme, assim, pra um leigo em Minecraft, eu achei ok, bonitinho, festivo, não é mesmo? Engraçadinho. E, cara, esse Jack Black, se você gosta de Jack Black, esse é o filme que ele tá mais Jack Black do que nunca. Ele é o próprio Escola do Rock, mais Tenacious D, mais e todas aquelas coisas que ele faz, que eu não consigo nem imitar. Quando ele canta, né mesmo? Esse ele tá realmente querendo fazer dinheiro nesse filme. E a trilha sonora também do filme é uma surpresa maneira. Boa trilha sonora, né? Viu, Mion? E aí dentro desse mundo do Minecraft, ele acaba abrindo outro portal, outra dimensão do Minecraft. Essa é diferente um pouco. Uma dimensão perversa. Como é que é o nome mesmo? O Nether. Nether. Que aí é povoado por vários porquinhos malignos e uma porcona, uma espiguidosa, usando um capuz ridículo, não é mesmo? Certo? Com a cabeçona quadrada. E aí é igual na música, não é mesmo? Porcos quadrados, seus dias estão contados. Eles acabam roubando, não é mesmo? Os cubos do Jack, porque eles querem todo o ouro do mundo do Overworld, certo? Eles querem o ouro. Acabei de ser alertado no ponto, certo? Que eles usam esse ouro como moeda de troca, os Piglins. Mas ele quer salvar o mundo de Minecraft, o Overworld, então ele rouba o cubo de volta da galera que acabou de roubar dele, dos porcos. O que é meio redundante, não é mesmo? Pra que ter essa sequência deles roubando pra ele roubar de volta? Porque eles querem o cubo, ele não foge com o cubo. Se ele já vai roubar de volta e ter o cubo, só que aí o cachorro do Jack Black foge, não é mesmo? E esconde os cubos no quarto do Jack Black no mundo real. E aí, bum, assina o nome do filme Minecraft, não é mesmo? Eu achei maneirinho o começo, não foi horrível. Todo mundo vai falar esse filme. Eu sei que esse filme não é necessariamente pra mim, eu não sou o público-alvo do filme do Minecraft, talvez. A não ser que eu tivesse crescido jogando Minecraft, tivesse alguma curiosidade, porque não é o caso, não é mesmo? Eu sei que é pra criança, mas às vezes você pode esbarrar num filme que não é necessariamente pra você e você acaba gostando, tipo Diabo Veste Prada. E aí a gente conhece logo depois o personagem do Jason Momoa, né mesmo? Que é um gamer meio falido, certo? Que era bom pra caralho em um jogo de videogame de uma época de arcade, certo? E se apoia, certo, na glória de ter sido foda jogando um desses jogos, né mesmo? Esquecido de uma época totalmente ultrapassada que nunca mais vai voltar. Tipo o nosso querido Agostinho Carrara, né mesmo? Conhecido pelo personagem Agostinho Carrara, naquele seriado que eu acho que foi a única coisa que ele fez, Uma Família da Pesada. Vagabundo não, trabalho agora, trabalho na minha hora. E o figurino do Jason Momoa nesse filme é meio ridículo, não é mesmo? Emasculando o nosso querido Aquaman, certo? Aliás, todos os personagens estão meio vestidos escrotos nesse filme. Mas sabe o que resolveria isso facilmente? Eles estarem vestindo Insider, é claro. Estamos no aniversário da Insider, o que significa que é o momento perfeito para você trazer praticidade, conforto e estilo para a sua vida. Então por que você não aproveita e investe no essencial, peças versáteis, tecnológicas e confortáveis? As tech shirts da Insider são super práticas, além de você não precisar passar porque ela desamassa no próprio corpo. Não vai ficar aquela fedentina horrorosa, certo? Que obrigam as pessoas a se afastarem de você. E a Insider, né mesmo? Tem peças para qualquer momento ou ocasião da sua vida, desde o escritório até a piscina. E se você, por algum motivo, acha que isso ainda não é o suficiente, lembre-se, elas duram muito mais do que qualquer outra camiseta básica. Então corre lá no site da Insider e usa o meu cupom BENTO e acumulando com os descontos do site você pode chegar aí até 30% de desconto na sua compra final. Então vamos voltar para os nossos cubos quadrados, certo? Para o nosso mundo quadrado de CGI. Minecraft! E aí também conhecemos um casal de irmãos hiper sem graça, né mesmo? Mais ou menos da mesma idade, que está se mudando sozinho para uma casa nessa cidade, depois que a mãe morreu, sei lá. O filme dá muita ênfase a isso. Esse moleque, um jovem meio chamalei misturado com aquele Lex Luthor do filme do Snyder. E ele tá indo pro colégio novo dele nessa cidade, certo? E ele vai antes dar uma passadinha pela loja de games do Momoa. E depois encontra, não é mesmo, aquela Jennifer Coolidge, que é a diretora do colégio dele, certo? A nossa querida eterna mãe do Stifler. Você quer entrar? Desmarque seus compromissos.
E é engraçada essa atriz, né, mesmo? Eu acho ela demais. Ela tem um estilo de atuar meio Narcisa Tamborindeg, né? Só que mais sóbria um pouco. E piscando menos o olho. E esse garoto, o Mini Chalamet aí, ele é meio franjinha da Turma da Mônica, sabe? Ele é tipo um gênio, só que hiper retardado. Mas aí, com o bullying que ele sofre, né mesmo, diariamente no colégio, né mesmo, certo? Ele acaba fudendo tudo e o foguete que ele solta acaba caindo exatamente na fábrica onde a irmã dele trabalha. E eu não sei vocês, mas o cinema que eu fui assistir antecipadamente, obrigado, estúdios cinematográficos, certo? Parecia que a cópia que eu assisti ainda tava com os efeitos especiais meio inacabados. E o Momoa acaba fingindo que é tio do Mini Chalamet, não é mesmo, certo? Por algum pix aí, certo? Um pix de $20, o que dá exatamente R$947 hoje em dia. E eles, obviamente, acabam acionando esse cubo mágico, não é mesmo? Que vem no lugar do Atari do Momoa, certo? Coisa que eu jamais faria, porque tem uma lista de instruções, não mexa no cubo, não faça nada, certo? Mas eles sempre mexem. Igual é Necronomicon, tudo de novo do Evil Dead, não é mesmo? Pra que vocês continuam lendo um livro feito de pele humana? E aí tem a irmã do Chalamet, certo? Que anda junto com uma assistente social, eu não entendi. Ou alguém que trabalha num zoológico, que anda com uma alpaca dentro do carro. Não acontece nada com essa alpaca. Ela nem vai pro mundo do Minecraft, não acontece porra nenhuma. Ela só fica dentro do carro. Acho que eles desistiram de usar. E aí, depois deles abrirem esse cubo, não é mesmo? Parece que esse cubo também serve como um GPS, que leva eles direto pra mina mágica onde o Jack Black entrou. No mundo de Minecraft. O mundo de Marlboro, o Minecraft. O mundo de Marlboro era onde eu queria entrar. E aí todos eles são sugados, não é mesmo? A assistente social, a irmã, Momoa, Chalamet são sugados para dentro do mundo do overworld de Minecraft, lá na mina. E eu vou dizer, pelo menos nesse filme tem bastante humor físico. Pessoas caem, elas são atiradas, esborrachadas contra o chão, contra a parede, e pra mim isso é hilário. E elas não se machucam ou sangram. Ai, meu Deus, eu sinto... E aí eles são, né, mesmo, teletransportados para esse mundo mágico, todo quadrado, colorido do Minecraft, certo? Mas eles não ficam nem um pouco chocados de estarem lá. Eles não querem voltar para casa imediatamente, apesar do portal estar aberto atrás deles. Eles encaram tudo numa nice, numa boa, o que é meio totalmente estranho ou preguiçoso, mas tudo bem. E aí de cara, né, mesmo, eles encontram, certo, uma das famosas cabras. Só que essa é especial, eu fiz minha pesquisa, ela é rosa. E parece que ela aparece só raramente. A cabra rosa. Uma ovelha, desculpa, a cabra, ovelha. E aí no meio tempo, no reino dos porcos quadrados, seus dias estão contados, né mesmo? Eles lá estão trabalhando pra cacete, estão em operação total, eles são tiranos, eles não permitem nenhum tipo de criatividade, arte ou criação artística, eles são tipo porcos de direita. E sempre são os porcos os vilões, né, nesses filmes, certo? Angry Birds são os porcos. Você sabia que, por acaso, que os porcos são os animais mais inteligentes da face da Terra? Porque eles produzem bacon. E aí, quando chega a noite no mundo de Minecraft, aí é que a coisa começa a esquentar, não é mesmo, galera? Porque eles começam um grupo a ser atacado por um monte de esqueleto, certo? Com arco e flecha, pegando fogo, cavalgando um monte de aranha gigante. Eu acredito que eles deviam estar andando pela Cracolândia do Minecraft nessa hora, não é mesmo? E, cara, aqui eu percebi que o filme ele tem aquela batida totalmente uma cópia, uma espécie de filho estranho daquele outro filme Jumanji. E aí nessa pressão, nosso querido Mini Chalamet resolve tudo, construindo alguma estrutura para eles se esconderem na hora, um super castelo. E ele constrói tudo super rápido, muito mais rápido do que um funcionário do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E aí eles acabam, né mesmo, nesse caos todo, quebrando um dos cristais, porque eles são completamente idiotas nesse filme, né mesmo? E aí eles estão presos nesse mundo de Minecraft para sempre. Quer dizer, eles podiam ter ido embora antes, né mesmo? Quando o portal estava aberto, mas eles não quiseram, por algum motivo aí. E aí aquela cena do trailer, Jack Black chega enfiando a porrada em todos os zumbis, salvando todo mundo, igual a gente viu, e é maneiro até. Ele é a única coisa maneira pra mim nesse filme. Pô, ele tem 55 anos de idade, ele tá chutando, dando voadora. Tudo bem que tem computação gráfica e um monte de cabo envolvido, mas mesmo assim. E quem teve a ideia de lançar esses action figures desse cara meio de meia idade, certo? Nesse filme, pra competir com os meus action figures? Sakane Space Today? E outro dia mesmo eu vi várias crianças, certo, numa loja de brinquedo, falando: mãe, eu quero esse, com a barba e que mal consegue correr, é o meu predileto. E aí ele fala, né mesmo, Jack Black, finalmente a frase que despertou mais frenesi nos cinemas, no mundo, desde Batman, falando eu sou Batman. I am Steve.
Ou quando o capitão pega no meu mijolinho, no meu martelo e balança no filme Ultimato. Meu capitão. Foi tanto frenesi, certo, nos Estados Unidos que a polícia teve que intervir e retirar esses vândalos vagabundos, não é mesmo? E banindo eles de todos os cinemas para sempre. E é claro, agora Jack Black vai se unir ao grupo, não é mesmo? Vai ajudar eles a pegar o tal cristal e todo mundo vai voltar para casa. E eu vou dizer, a química entre o Jack Black e o personagem do Momoa funciona para mim. Tá boa. Os dois funcionaram, mais ou menos. Eles são os únicos momentos mais engraçadinhos do filme, eu achei. E aí eles têm que ir numa mansão aí, a mansão dos Pillagers, whatever. Aí eles passam no meio do caminho, eles passam por essa vila, os Villagers, uma vila de NPC estranho. E o modelo desse NPC é meio estranho, não é mesmo? Então vamos batizar eles de cara de piroca quadrada. O lugar que você pode salvar o jogo e reabastecer, talvez, provavelmente, comprar arminha, espadinha. Viu? Eu não sou apenas um noob. E me adiciona no PlayStation, certo? Meu nickname é Ben Foda. E você vai ver minhas 21 platinas lá. Que eu não estou mentindo. E tem uma parte nessa vila também que tem um frango que é cozinhado na lava. Talvez seja muito quente, mas é melhor do que no Habib's, por exemplo, né? Que é cozinhado na merda. Então o Jack Black meio que se torna o guia do grupo, né mesmo? Explicando pra eles como andar nesse mundo, fazendo aquele famoso tutorial do jogo. E eles vão pegar umas armas, uns materiais, né mesmo? Pra construir umas armas, certo? Seria bom se fosse assim, né mesmo? Você bate num negócio, nem tem um material aqui. Vou usar um cigarro, tampinha, né mesmo? Uma seda, vamos ver. Foi bem o que eu precisava, água. Eu sou bom em Minecraft, viu? E aí, do nada, né mesmo? Os porcos fardados, quadrados. Oh, caraca, seus dias estão contados. Eles chegam botando pra fuder nesse vilarejo, né mesmo? Com esses NPC narigudo. E eles quebram tudo, quebram a vila, quebram todo mundo na porrada. E aí todo mundo começa a cair na porrada e assistente social, né mesmo? E a garotinha, a irmã, que era meio peso morto no filme até agora, representam na porrada 1000%. E aí eles saem voando, o Jack Black, o Momoa, certo? E o Shamalay, certo? Usando uma espécie de wingsuit que eu soube, fazendo as minhas pesquisas, que é um dos itens mais raros do jogo. É quando você zera, aí você ganha essa asinha pra poder voar pelo mundo, né mesmo? Mas aqui é meio jogado, ele tem isso desde o começo guardado. Eu achei maneiro essa cena de perseguição, um esquema meio Mad Max de porco, eles batendo nos negócios, voando atrás dele, né mesmo, certo? Com Ozzy Osbourne tocando no fundo. E aí, na hora que eles estão voando, eles têm que passar por um buraco, eles criam um movimento super engraçado, Man Sandwich, né mesmo? Onde, certo? As genitálias dos homens alinham, mas sem encostar necessariamente. Coisa estranha pra ter nesse filme, né? Mas tudo bem. E aí eles passam, né mesmo, com Man Sandwich por esse glory hole. E no meio tempo, em Minecraft World, Overworld, or whatever world, os caras estão indo pra tal mansão, pegar o outro cristal. E aí, graças a um roteiro bem do vagabundo, não é mesmo? Elas encontram de cara, convenientemente, com o cachorro perdido do Jack Black, Dennis. Que sorte, hein, roteiro? E aí, antes de chegar na mansão, o Jack Black faz um desvio pra passar por uma mina, certo? Pra pegar os tais diamantes que o Momoa quer desesperadamente, porque ele tá falido e fudido. E aí parece, quando eles estão nessa mina, parece um porcão gigante, não é mesmo? Começa a correr atrás dele, não é mesmo? Um porco gigante que mete medo mesmo, certo? Porque ele tem tudo, ele tem tamanho, força, agilidade, ele só não tem o mundial mesmo. Eles explodem a porra toda andando na mina, e parece que essa mina existe no jogo e é legal, eu não sei. Mas eles explodem tudo e saem de lá nos carrinhos da mina em alta velocidade. Enquanto isso, a mãe do Stifler tá num date com o nosso cara de piroca quadrada. Finished? No, I think he's Swedish. Eu vou te falar, essas partes pra mim foram as mais engraçadas do filme, talvez. Devia ter mais. O filme talvez pudesse ser só isso. Ela no encontro com esse cara. Aí o Jack Black mostra lá uma maquete que ele fez improvisada de todos os andares, o que tem nessa mansão, todos os estágios que eles vão precisar passar, ou todas as fases que eles vão precisar passar para pegar o cubo. Mas apesar deles usarem, né, mesmo um truque ridículo, ele, Jack Black, Momoa e Jack Black, de se fantasiarem de cogumelos, né mesmo, e cantarem uma música ridícula para distrair aí os merdas dessa mansão que eles estão tentando invadir, mas tudo infelizmente dá errado, porque esse plano é bem idiota e nem tem muita graça. E não faz nenhum sentido, mesmo dentro da loucura esquizofrênica desse filme. E aí os caras da mansão, obviamente, capturam ele e acabam prendendo eles, não é mesmo? Num ringue, meio estilo clube da luta. E aí Momoa tem que lutar com um bebê Frankenstein montado numa galinha. Ou Chicken Jockey. Chicken Jockey! Outro momento que levou todos os nerds no cinema à loucura.
Yeah! Yeah! E eu não entendi porra nenhuma no filme, mas... Agora eu sei como as pessoas normais se sentem assistindo esses filmes da Marvel idiota que eu vou ver no cinema. Eu nem sabia, eu botei Chicken Drake. O que eu entendi foi Chicken Drake, eu achei que era isso. Mas parece que é um desses easter eggs, não é mesmo? Sei lá, foi meio engraçadinho essa cena até. Ele enfiando a porrada, o bebê Frankenstein, ou sei lá o que, no Jason Momoa, acho engraçado. E o Momoa apanha tanto nesse filme que se ele fosse nacional o filme, né mesmo, ele estaria em coma desde o começo do filme, respirando por aparelhos, né mesmo. E aí o garoto nesse meio tempo, aquele garotinho, chama lá, ele acha o cubo, né mesmo, aí ele tem que juntar com outro cubo pra ir embora da Minecraft Land. Uma sorte aí que infelizmente os nossos amigos, né mesmo, da Caverna do Dragão não tiveram a mesma sorte e nunca foram embora do mundo mágico. Eles estão lá até hoje com aquele merda do mestre dos magos Yauni. E aí esse garotinho chama lá e, né mesmo, ele consegue uma hora do filme se livrar de uma super bad trip de ácido minecraftiano, onde ele começa a ver todo mundo que ele gosta falando mal dele. Devem ser os críticos no Rotten Tomatoes. E aí Jack e Jason Momoa, né mesmo, matam essa criança Frankenstein e escapam dessa mansão sem mais problemas, né mesmo? É muito fácil esse mundo de Minecraft, porque esses guardas aí, Blue Dick Face Man Group, são inúteis. Mas logo na saída dessa mansão, né mesmo, eles dão de cara com a rainha Porcolilda, né mesmo, que rouba o cubo deles e não mata esses putos logo de cara, né mesmo, pra resolver todo o problema, mas tudo bem. Mas ela dá uma chance pra eles fugirem, Pepete. Eles vão fugir, Pepete, pra voltar depois. E aí o Momoa, né mesmo, que já tá meio de saco cheio desse filme, já pegou o dinheiro todo dele, né mesmo, certo? Ele se mata, meio que sem nenhum motivo, porque ele podia simplesmente escapar com o resto das pessoas, né mesmo? Mas ele resolve se explodir de um jeito heróico na ponte, enquanto Jack Black e Mini Chalamet fogem, só pra ter aquele momento, né mesmo, nos filmes em que alguém se sacrifica pelo time. Mas, galera, eu acho que ele não morreu de verdade, né? Óbvio, porque não é esse tipo de filme, né? Aí, convenientemente, né mesmo, os dois caem, certo? Em algum lugar exato, Jack Black e Chalamet, onde estão as duas outras garotas que acabaram nesse meio tempo construindo um reino gigante, uma vila inteira de cogumelo. Provavelmente o mesmo cogumelo que os roteiristas desse filme usaram pra escrever esse roteiro tão meio estranho e preguiçoso ao mesmo tempo, mas maneirinho até. Então, pra você ver, drogas são maneirinhas até pra escrever. Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. E aí, claro, né, galera, precisa ter um final hiperapoteótico, né mesmo, megalomaníaco pra todos esses filmes meio de blockbuster. Só um dia eu queria ver um blockbuster, né mesmo, que termina sem o vilão estar construindo alguma máquina gigante no meio da cidade, cheia de luz, piscando, que vai destruir tudo ou abrir um portal pros monstros chegarem. É sempre isso. Mas, infelizmente, esse dia ainda não chegou. E nesse filme tem exatamente isso. Porque acontece isso, a Miss Pig gigante, mendiga, porca do mal, certo? Tá construindo essa máquina aí com esses cristais, né mesmo, esse portal. E aí, antes deles irem resolver tudo, né mesmo, irem destruir o portal, pegar os cubos, voltar pra casa, enfiar a porrada na porca, né mesmo, eles lançam a frase que tá na boca da galera, né mesmo? First we mine, then we craft. First we mine, then we craft. Thundercats, ho! First we mine. Apareceu. First we mine, then we craft. E eles começam a construir um monte de arma para ir lutar, fazer essa última porradaria, né mesmo? Contra os porcos quadrados, seus dias estão contados, né mesmo? E aí eles constroem um monte de soldado policial gigante do Minecraft, uns robôs, e aí tem aquela porradaria de computação gráfica generalizada no final. A lá Vingadores Ultimato. E aí todos esses personagens que nunca lutaram na vida e são, a maioria, crianças e pessoas sedentárias, começam a lutar super bem e não tem nenhum risco, e eles enfiam a porrada em todo mundo e dão golpes, né, super, que eles nunca fariam na vida real, né mesmo? Numa guerra nível, certo, Terceira Guerra Mundial, só que com porco. E eu vou te falar, esse terceiro ato do filme, né mesmo, ele é meio ruim, cara. É fraco, seguindo todo aí o clichê desses filmes de ação meio blockbuster, certo? Todos eles é a mesma estrutura, certo? Não tem nenhuma originalidade de verdade, né mesmo, certo? E aí, claro, no finalzinho, Momoa reaparece, ele tava vivo, certo? Ele é pra salvar todo mundo, alguém. Eles destroem o portal. Pareceu ser um filme extremamente Jumanji. E como eu não sou fã do jogo, eu não sei se esse filme exatamente faz justiça, certo? Pra todo mundo que é fã do jogo, certo? Mas pra quem não é fã do jogo igual eu, foi um filme ok.
médio, meia bomba, legalzinho. Não foi agressivamente horroroso. Ainda sendo horrível desse jeito, é melhor do que 90% do cinema nacional lançado ano passado. Ou esse ano. Tudo é resolvido de um jeito bem rápido, conveniente, não tem muita história. E a moral final do filme é meio estranho, a lição que eles tentam imprimir no filme, que é: não seja criativo na vida real, porque você vai ser uma espécie de loser. Seja criativo no Minecraft. Aí é maneiro. Na vida real você vai ser um lixo. Agora no jogo é pra onde você tem que ser criativo. Lá você vai ser aceito. Lá. E o jogo é sobre criatividade. E, surpreendentemente, não tem quase nada sobre isso. Sobre o mundo de Minecraft, sobre as estruturas, sobre criação. Os gráficos também não remetem nada, o CGI, ao espírito do jogo original, que é meio quadradão, meio feio, certo? Por que eles não se transformam em figuras de Minecraft quando eles passam por esse portal e vão pro mundo do Minecraft? E o outro também que foi pro mundo real, não se transforma em gente, beleza, né? E o humor do filme é meio esquisito, né mesmo? Esse diretor, ele fez o quê mesmo? Antes ele fez um filme, aquele Napoleão Dinamite, entre outros. Tem um humor meio estranho. Você vê que o diretor, ele meio que tenta um pouco nesse filme imprimir um pouco dele, talvez. Pra você ver que é um produto de estúdio, esse filme teve simplesmente 28 roteiristas pra criar um semi-único roteiro. Mas acho que pros fãs, talvez, não é mesmo? Isso possa ser legal, porque o filme já estourou todos os recordes de bilheteria. Não na China, onde todos os filmes americanos vão ser barrados em breve, graças às super tarifas do Trump. Esse filme eu daria nota 2 de 10. Nota 3 de 10, vai. 3 de 10. Eu acho que é uma boa nota pra esse filme. Pode levar o seu filho e você também não vai morrer de tédio assistindo. E é isso, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, chegou até o final, chegou a hora, hein? Certo? E você se tornar membro, se inscrever nesse canal, não é mesmo? Todas as coisas maneiras que você tem que fazer pra ajudar esse canal a ser o número 1 do mundo. Enquanto isso, eu vou construir coisas aqui. Tchau, galera! Ah, mas é o iPhone 15. É lixo. Queria o 16. Água, de novo? Opa, mas 100 milhões de inscritos!